negociação de dívidas, que foi lançado esta semana pelo governo federal. O Desenrola Brasil já está sendo alvo de golpes. Você acredita? Pois é, os criminosos estão agindo através de links falsos enviados em plataformas de mensagens, se passando por agência bancária. O delegado da Divisão Especial de Investigação e Capturas, Sidney Tenório, enviou um vídeo orientando como se prevenir. Vamos ver. É importante orientar todos os alagoanos, né, que bandidos já estão fazendo uso do programa do governo federal Desenrola para tentar aplicar golpes. Né? Isso vem ocorrendo em todo o Brasil, em Alagoas não é diferente. Eles estão usando plataformas como WhatsApp ou mesmo mensagens por SMS, né, alegando ser de instituições financeiras, né, dizendo que vai dar descontos irreais, até de 99%, para que aquela pessoa possa quitar sua dívida, quando na verdade não, tudo se trata de um golpe. Né? Às vezes eles pedem que você faça o pagamento por meio do WhatsApp, fazendo Pix, né? Mandam boletos falsos. Então, assim, existe um risco gigantesco quando você faz esse tipo de conversa. Quando você clica em mensagens, você pode inclusive estar tendo outro tipo de prejuízo, vazamento de dados, malwares entrando, né? Vírus entrando no seu celular, no seu computador. E fundamental, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, já disse que nenhum tipo de contato é feito por esse tipo de conversa de WhatsApp, mensagem. Somente procure, se você realmente se enquadra nesse novo programa do governo federal, procure a sua agência bancária, vá lá, e aí sim você vai estar fazendo a sua renegociação da sua dívida. Importante dizer, o governo já disse que você não deixa de pagar a sua dívida vai continuar existindo, apenas você vai ter o seu nome liberado. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso, tá? Não conversa no WhatsApp com relação a Desenrola, não clica em mensagens que os bancos não estão enviando mensagem para ninguém. Então, é essa dica. Em caso também você venha a ser vítima, procura a delegacia virtual, procura a delegacia do seu bairro para fazer o boletim de ocorrência. É essa a orientação da Polícia Civil para todos os alagoanos com relação a esse novo golpe que já está na praça. Um importante momento, né, já da polícia se pronunciar para deixar o alerta para você aí de casa. E para dar mais segurança jurídica na hora de fazer os acordos, a Defensoria Pública Estadual vai atender na próxima segunda-feira as pessoas que aderem ou quiserem aderir ao programa Desenrola. O Alan Garcia vai nos trazer mais detalhes, então, de como é que vai ser feito esse atendimento. Alan. Oi, Beatriz. A gente está aqui na Defensoria Pública, exatamente na sala da Defensora Pública, Norma Sueli Negrão, que comanda o Núcleo de Assistência ao Consumidor. Então, a ela vamos fazer aqui algumas perguntas para tentar fazer com que os consumidores endividados e que querem participar do programa Desenrola Brasil possa ter essa assistência daqui da Defensoria. Defensora, boa noite para a senhora. De que forma o Núcleo vai poder ajudar essas pessoas na negociação? Boa noite para a senhora. Boa noite a todos. Foi muito importante os conselhos, né, que o delegado deu, porque as pessoas realmente já se anteciparam e estão tentando fazer um golpe aí com os consumidores que já estão em situação de endividamento. Nós aqui na Defensoria, porque na verdade são 2 programas do governo federal. Tem o Desenrola, que é esse que as pessoas podem procurar diretamente o banco, e elas vão fazer isso, e como o delegado falou, que elas procurem o banco. O banco não vai procurar as pessoas, não vai mandar nenhum link, não vai mandar nada disso, porque essa situação, ou seja, é uma porta aberta para fraude. Mas tem um outro programa que vai começar na próxima segunda-feira, que é justamente o Renegocia. Porque esse Renegocia vai ter a intermediação de um órgão de defesa do consumidor. E, nesse caso, a Defensoria vai estar intermediando essa negociação. Então, através do Renegocia, as pessoas que estiverem com problema em situação de endividamento, elas podem procurar a Defensoria, podem procurar os PROCONs, o estadual como o municipal, e pedirem a este órgão de defesa do consumidor essa intermediação. Então, nós vamos buscar a dívida desse consumidor, buscar o credor para tentar uma renegociação para que esse consumidor ele possa, dentro das possibilidades dele, arcar com esse pagamento e voltar novamente, voltar à sua situação de adimplência no mercado de consumo. A senhora colocou que começa na próxima segunda-feira esse trabalho da Defensoria junto a esses consumidores endividados. Eles precisam fazer algum cadastro?
A senhora falou, né, que eles podem ir até o PROCON ou até a sede da Defensoria. Isso. Como eles podem procurar vocês para falar, olha, eu quero a ajuda de vocês aí da Defensoria? Isso, eles podem comparecer, ele começa na segunda-feira, dia 24, e vai até o dia 11 de agosto. A Defensoria ela já faz esse trabalho de intermediação, de negociação de dívidas. Esse trabalho na Defensoria ele é permanente. A gente tem esse atendimento, esse canal de atendimento para o endividado e para o superendividado. O governo federal, através desse programa Renegocia, que está em paralelo com o Desenrola é apenas para os bancos. Dívidas bancárias. O Renegocia, que vai começar na próxima semana, ele para todas as dívidas de relação de consumo. Então, vocês podem vir à Defensoria com a sua documentação referente àquela dívida, dar uma checada no SPC e Serasa, ver se o nome está negativado e já traz toda a documentação com sua documentação pessoal e a documentação da dívida. E a sua proposta, o que é que você propõe para fazer aquela quitação, para aquele pagamento? E com essa sua proposta, nós vamos chamar a pessoa, o credor, e tentar ali mostrar, olha, ele está com essa dívida, ele pretende pagar nestas condições. Então, vai ser essa mediação que a Defensoria Pública vai fazer. Chamo a atenção que são os órgãos de defesa do consumidor no estado de Alagoas. Então, tanto o PROCON como a Defensoria Pública, a partir de segunda-feira, dia 24 de julho, até o dia 11 de agosto. Defensora Norma, com quem eu tenho entrevistado, conversado sobre o programa Desenrola, e aí inclui também o programa Renegocia. Vocês têm comentado sobre pessoas que estão com o nome negativado. Só essas pessoas vão poder participar dos dois programas ou não? Não. Quem tiver uma dívida, no caso do Renegocia, tem uma dívida e quer quitar a sua dívida, quer fazer um plano de pagamento junto ao credor para que possa, um plano para uma negociação para que possa honrar com o seu pagamento. Não precisa estar negativado. A gente fala na negativação porque se já está em situação de inadimplência, o nome pode estar negativado. E aí, junto nessa renegociação, a gente vai solicitar que o nome saia, né, dessa restrição de crédito. Chamo a atenção que esse programa ele é diferente de mutirões que são feitos por aí. Porque muitas vezes, quando o mutirão ele é feito sem uma assistência de um órgão de defesa do consumidor, a parte ela pode se vincular a uma dívida, muitas vezes, que às vezes nem é mais exigível. A gente cansa aqui de ter muitas reclamações que em determinados mutirões, por aí afora, muitas pessoas elas vão para negociar uma dívida e chega lá, se encontra com uma outra dívida, é a ela ofertada uma outra situação que ela não sabe nem o que é, às vezes paga uma dívida que já não é mais exigível, às vezes ela entra numa negociação e o nome continua negativado e se renegocia junto com o órgão de defesa do consumidor, não. A gente vai renegociar aquela dívida que ainda está exigível, que ela pode ser exigível, porque se a dívida não for mais exigível, por conta do tempo, né, do lapso do tempo, a própria Defensoria não vai permitir que aquele credor cobre essa dívida do consumidor. E se tiver restrição em algum que a gente chama até de blocklist, né, aquelas listas que a pessoa não sabe nem onde é que está. Eu estou buscando um crédito, eu já fiz a negociação, eu já paguei, e eu estou buscando crédito e não consigo porque meu nome não está negativado, não está no SPC, não está no Serasa, mas eu estou numa lista que eu não conheço, que eu não sei e não tenho acesso ao crédito. A gente não vai permitir que isso seja possível. Então, se ele renegociou, ou se a dívida não é mais exigível, a gente não vai permitir que o nome do consumidor continue com restrição. Ou seja, vai ser um trabalho para evitar com que o consumidor, que já está numa situação complicada, entre ali num beco sem saída, cada vez mais num túnel, sem a luz no fim do túnel, né, defensora? Isso. A senhora falou em outro ponto importante, que é sobre essa parceria, né, entre vocês e os outros órgãos também de defesa. A presença de vocês nesse momento em ajudar essas pessoas, isso é fundamental para nos chegar a uma situação que já está bem complicada, né? Com certeza, o consumidor ele vai contar com a ajuda dos órgãos de defesa do consumidor. Esse programa ele é do governo federal e a gente aderiu a esse programa.
só lembrando, chamando a atenção que a gente já faz isso, a porta está aberta, é um programa permanente para a gente. No entanto, o governo federal lançou esse Renegocia, junto com o Desenrola, e a gente aderiu ao Negocia para intermediar, fazer o que a gente vai chamar de mediação. A gente vai analisar, o consumidor ele vai chegar, como você falou, na defensoria a partir de segunda-feira, com toda a sua documentação pessoal, a documentação da dívida. Se tiver com o nome negativado, vai trazer essa informação e a gente vai propor a negociação, vai intermediar essa negociação dentro das condições do consumidor de quitar com essa dívida. Agora me tira uma dúvida, defensora. O Desenrola é uma dívida com bancos. O Renegocia, a senhora falou que não é só com bancos. Ou seja, então a dívida com a empresa ali que fornece a energia, que fornece a água, estou com débito, vai ter essa oportunidade. Isso. O Desenrola é um programa direto com os bancos, aí entre os bancos e o consumidor. Mas se o consumidor não tiver confortável de ir sozinho ao banco, ele pode procurar a defensoria também para esse tipo de negociação. Não tem problema. Mas o Desenrola é só com os bancos. O Renegocia é que ele vai ter esse órgão de intermediação. E o Renegocia é para todas as dívidas de consumo. Eu só chamo a atenção que a gente não vai poder fazer essa renegociação quando a dívida ela tiver uma garantia ou for dívida habitacional. Aí a própria lei impede. Não é questão do programa que não quis, a própria lei impede. Então, eu não vou poder fazer renegociação com bens que tenham garantia, é o caso de um financiamento de imóvel, ou outras situações que não sejam dívidas de relação de consumo. Então, não vai poder vir para cá. Dívida condominial, então quem está devendo condomínio, a gente não vai ter condições de fazer essa renegociação. Dívida de alimentos também não é o caso. E dívidas de imposto também não é o caso. Então, se eu tenho uma dívida de impostos, não vai poder entrar nessa renegociação. É só dívida de relação de consumo. Professora Norma, muito obrigado pelas explicações da senhora. Com certeza ajudamos muita gente que estava em casa aguardando essa nossa entrevista, porque trazendo esses dois programas que com certeza vai ajudar muita gente a sair do sufoco, ou pelo menos a ter essa luz no fim do túnel e já começar a imaginar, a se reprogramar financeiramente, que é muito importante. Beatriz. Alan, muito obrigada, falando aí da Defensoria Pública. Então, essa ajuda à população está sendo feita pela Defensoria Pública na sede do órgão, correto? Não é isso? Na sede do órgão. Começa agora na segunda-feira, dia 24, mas vai até o dia 11 de agosto. Quem não puder ir na segunda-feira, mas vai ter a semana inteira. Então, só confirma para mim, Alan, você é no endereço em que vai acontecer aí a assistência às pessoas. Isso, a senhora escutou a Beatriz, né? Só para a gente confirmar os locais. O pessoal procura vocês na sede da Defensoria, aqui na Comendador Leão, no bairro do Poço? É a subsede, que é aqui no Poço, na Comendador Leão, número 555, aqui no Poço. O prédio da Defensoria fica perto da linha do trem, né? Aqui perto do Jaraguá. É muito fácil. E dizer que a gente sabe que uma situação de endividamento ela é muito difícil, principalmente para as famílias, quem é um pai ou uma mãe de família, é muito difícil. Então, a Defensoria ela sempre foi essa mão para... A gente sabe que, às vezes, a pessoa não consegue sair sozinha de uma situação de endividamento. Então, a Defensoria, ela é essa mão para fazer esse resgate, trazer essa pessoa, sair dessa situação de endividamento e voltar a ter uma vida com dignidade. Muito bem. Muito obrigado, tá, defensora?